Fala, turma boa, beleza? Galera, hoje eu estou trazendo aqui uma novidade, que é o disjuntor inteligente. Ele, vocês podem ver, você pode usar como controle remoto, né? No caso, você tendo um aplicativo, TUI Smart, Smart Life, você pode acionar ele à distância como controle remoto. Esse modelo aqui, atentem-se bem, que é o preto, ele tem o monitoramento. O branco já não tem. Então, atentem bastante a isso, porque esse modelo aqui não tem o monitoramento. Ao meu ver, é importantíssimo você adquirir o que tem monitoramento. A não ser que você não queira utilizar como para saber o controle de consumo e tal. Mas eu acho importantíssimo ter esse monitoramento. Que aí vou mostrar mais adiante no vídeo o que é que ele faz, né, dentro do aplicativo, essa situação do monitoramento. E aí ele tem também aqui o cronômetro, né? E tem também o time mode, que você pode programar para acionar até tal hora ou desligar tal hora. Tem o looping também, que é um loop time, que é uma função um pouco mais complexa, que é, por exemplo, se você liga uma luz e aí você pode acionar para programar para que aquela luz vai ficar ligada só até tantos minutos. E aí automaticamente ela desliga. Ou vice-versa, né? Ou outro tipo de equipamento também que você quer manter ligado, né? Ligado só por algum tempo, digamos assim. Então, vocês podem ver controle de voz, Alexa, TUI Smart, Google Assistente, que as referências, né? Ó, essa minha é de 10 amperes, tensão de 90 a 240. E isso aqui que eu vou falar mais à frente no vídeo, questão que eu vou fazer um teste para a gente ver na prática essa situação, porque ele diz que ele só funciona com a fase e o neutro, né? Então a gente vai fazer o teste com duas fases para ver o que é que dá, né? Que aí eu não vou falar não vou dar spoiler não. Acompanhe a gente que você vai ver. Então vamos abrir aqui para ver o que é que vem dentro. Então tá aqui o nosso disjuntor. Esse aqui não abre, não tem fusível, né? Mas aqui o botão de liga e desliga. Para conexão também você segura esse botão. Aqui, ó, interessante que a entrada dele é aqui, ó, é por cima. A entrada, saída. Vou conectar nos trilhos. E interessante também, pessoal, que esse 10 amperes aqui, eu vou mostrar aqui no manual, esse 10 amperes não é que ele tem uma proteção digamos assim, que ele vai proteger a rede a 10 amperes. Ele não vai proteger a rede a 10 amperes, é a proteção dele mesmo. Ele vai precisar de complemento de outros dispositivos de proteção. Eu vou mostrar agora no manual. Bom, então aqui o manual. Mostrando aquelas funções que eu já falei. Felizmente é todo em inglês. Um reflexo aqui, tentar tirar.
E o layout dele eu achei melhor. O layout dele de medição é melhor do que, acho que é mais modernizado. Tem algumas características evoluídas em relação ao layout das outras tomadas, né? Que é aquele layout que vocês já viram aí algumas vezes no nosso canal aí. Que agora melhorou o reflexo. Então aqui, ó, monitoramento em tempo real, que ele fala, né, ó, neutro e a linha e a fase. Que ele fala dos aplicativos, né? Aquela coisa que é comum às outras tomadas, né? Da conexão e tal. Agora essa parte aqui que é interessante, olha. Que ele fala, ele mostra aqui o diagrama. Ele não pode, você tem que usar com outros disjuntores. Eu acho que aqui é uma DPS até. Então, assim, ele não é... Ele é um medidor, em suma, ele é um medidor como aquela tomada, só que a diferença é que ele a posição que ele fica na rede, né? E diferente também que ele suporta mais, corrente dele ele suporta mais, ele tem até 63 amperes, esse modelo, né? Aquelas tomadas inteligentes é só até 40. Então, essa é a diferença, mas ele não tem um dispositivo que vá proteger teu equipamento, né? Então é isso, pessoal. Eu vou conectar aqui os fios e a gente vai fazer alguns testes. Pessoal, dando continuidade ao vídeo, a gente vai então mostrar a configuração, né, do interruptor. Como é que a gente conecta e como é o layout dele no aplicativo do TwoSmart. Então eu conectei ele na maleta, né? E aí a gente vai configurar ele com base na energia fornecida pela maleta. Então vou ligar agora o inversor e vamos dar início à conexão do interruptor inteligente, do disjuntor inteligente. Vi que acendeu a luzinha azul. Aí a gente segura, pressiona. Mantém pressionado. Ele está piscando, buscando. Vou colocar aqui então. Aqui é a página principal, né, do aplicativo. Vou aqui no adicionar. Adicionar dispositivo. Você vê que ele já encontrou, ó. Vou digitar agora a senha e a rede. Senha adicionada, rede. Ele está fazendo o pareamento. Pronto. Tá quase adicionado. Apesar que lá
no próprio interruptor, no disjuntor, apareceu o sinal de concluído aqui também. Então é isso, galera. Simples assim. Agora eu vou mostrar o layout dele. Como é bacana. Eu achei melhor do que o outro layout da tomada inteligente, né? E vamos fazer um teste aqui. Então vou desligar aqui. Switch. Vocês podem ver, ele já desligou. Pessoal, apoiei aqui para facilitar a visualização. Acho que fica melhor por conta da iluminação. Então vamos fazer por aqui. Vou ligar de novo aqui para a gente ver. Ó, ligou aqui. Então vamos ver as funções dele. Primeiro é mostrar que a gente pode renomear, né? Como é que a gente faz para renomear o disjuntor. Você vai aqui no lápis. E aí você clica no lápis aqui, pode renomear aqui e adicionar sala ou adicionar a um cômodo, né? Isso é importante para questão da Alexa e do comando de voz, do Google Assistente, para essa interação entre os dispositivos, é importante. Outro ponto também a se notar aqui, ó, atualização. Ele vem com a versão antiga, então a gente já atualiza aqui. Vou deixar também na atualização automática. Pronto, ele já atualizou. Então vamos voltar aqui para as funções deles. Que você tem ainda, ele faz o monitoramento. Dia 13, interessante que ele configura aqui por hora. Das 14 às 15 horas. E aí ele dá esse período, né? O outro sistema, ele só mostra o dia todo, né? Aqui ele vai mostrando de hora em hora. Então isso é bem interessante. Só que esse aqui, na verdade, eu entrei no outro interruptor. E aí nesse interruptor, como coloquei recentemente, ele não tem tantas informações, né? Só o consumo agora de 0.03. Então vamos mostrar aqui as funções, né? Se quiser adicionar um time, aí você pode fazer esse shadow. Você programa tal hora ele liga, tal hora ele desliga durante um certo período. Aqui para demonstrar, né? E os dias, você pode escolher os dias e tal. Tem a outra função aqui, que é o pôr do sol. Você pode configurar tantas horas depois do pôr do sol, alguma programação específica, né? Ou antes do pôr do sol. Com base nos dias também, os dias da semana. Aqui também você tem o do amanhecer, né? Amanhecer é a mesma coisa. Você pode também
Na verdade eu troquei, galera. Se considerem aí, eu troquei esse aqui é o amanhecer, sunrise, e o sunset é o pôr do sol, né? Tem essa outra função aqui também, que é aquela do looping, né? Que aí você também pode programar um ciclo para ele ligar ou desligar, né? E com base nos dias também. Pode, várias vezes você pode configurar, né? Durante um certo período. E tem também, galera, aqui uma outra função dele, que é a do cronômetro, né? Countdown aqui. Vamos fazer um teste aqui, vamos ver o que vai acontecer. Vou colocar 1 minuto. Que é 1 minuto ele vai desligar. Vamos ver o que é que acontece. Reparem aqui na luzinha. Eu vou tentar acelerar o vídeo aí, galera, para não ficar tão maçante para vocês. Viram aí? 1 minuto depois ele desligou. Então é isso, galera. Essas são as principais funções. Agora eu vou fazer alguns testes aí, porque segundo o fabricante, ele funciona só fase e neutro. E para quem não sabe, o sistema do inversor solar e outros sistemas residenciais também usam fase e fase. Tá? Aqui no caso, fase e fase para fazer nesse inversor específico, para fazer o 115, aproximadamente 115 volts. Residencial, alguns casos usam fase e fase para transformar em 220 volts. E aí o vendedor aqui, o fabricante, disse que é para neutro e linha. Só que ele está funcionando fase a fase. Mas para quem não viu a parte anterior do vídeo, lá no começo eu mostrei que ele não é... Você tem que ligar ele junto com outros mecanismos de proteção, né? Com outro disjuntor de proteção. Esse aqui é só... faz a função de medição. Então, de toda forma, ele está fazendo essa medição. Só que aí a gente vai tentar fazer alguns testes para ver se tem alguma diferença de ligar fase e fase linha, né? Então vamos lá, eu vou desligar ele e vou ver se ele está passando corrente. Pessoal, para essa segunda parte do vídeo, eu acabei vindo aqui para a saída principal, né? Para a tomada principal, para a gente ter uma referência de medição, né? Ter uma referência a mais de medição. Então ela tá ligada aqui, e eu vou desligar para a gente ver a questão do consumo em vazio. Vocês podem ver que tá zerado aí, não tá consumindo nada na saída do inversor. E a gente vai ligar, vamos ligar a lâmpada agora, ou melhor dizendo, o disjuntor agora. Então, mesmo com a lâmpada desligada, só essa luzinha azul acesa, ele já consome 0.4, 0.5 watts, né?
E eu vou mostrar outra coisa interessante aqui, que é o ajuste. Você pode ajustar. Você pode fazer o ajuste de como você quer essa luz, né? Se a luz sempre acesa, a luz do power, né? Se a luz sempre acesa, se é de acordo com o relay. Então vou tentar mostrar aqui. Notem que ela está desligada, né? Então aqui a gente vai aqui em Settings. E aí a gente vai Light Mode. Tá de acordo com o relay, né? E aí a gente pode... Como o relay tá desligado, a luzinha tá desligada. Mas se eu colocar aqui, ó, on, vocês podem ver, tá on. Aí aqui ela vai ficar sempre acesa, mas não vai passar corrente. Então eu prefiro no modo relay, né? E tem aqueles outros modos lá que eu não vou tomar muito tempo, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas é interessante notar aqui também que não afeta o consumo, né? É 0,4 watts, mesmo com a luzinha vermelha ligada, né? Então vamos voltar aqui para o modo relay e vamos fazer o teste. Vamos ligar ela, né? Liguei aqui no manual, modo manual. Tentar ajustar aqui a iluminação. Liguei no modo manual. E eu quero fazer um teste para ver a medição de consumo, né? Se coincide com a do wattímetro aqui, né? O wattímetro aqui está dando 3.7 watts. Então vamos dar uma olhada agora na medição aqui do aplicativo, né? Ó, tá dando 5.4, 5.5, tá dando 2 watts de diferença. Então aí mesmo com a ligado fase, ele funciona, ele fica bem aproximado da medição, né, do wattímetro com o aplicativo. Mas então é isso, galera. Eu vou desligar aqui. Que está atrapalhando um pouco essa luz. Então é isso. Se o seu sistema é fase, se você quer usar no inversor, eu acho que dá para utilizar, dá para arriscar, né? Fazendo a ressalva que tem que ter outros mecanismos de proteção, né? Como no manual fala, né? Que não é só esse disjuntor, ele é para ser usado junto com outros mecanismos de proteção. Então nessa situação eu acho que vale a pena usar, sim. Beleza? Então é isso. Valeu, meu guerreiro. Estamos juntos. Fui!